no capítulo 1, né? Eu vou continuar, então, só lembrando, a gente tinha falado bastante sobre a questão da computação de pacote, computação por circuito. A gente comentou sobre as diferentes formas, né? Falou sobre que tinha meio cabeado, meio sem fio, comentou sobre como era a estrutura da internet, falou sobre o que era um roteador, falou sobre operações fundamentais, que o papel do roteador era encontrar a rota e o papel do switch era comutar, ou então fazer, né, essa multiplexação. E aí a gente chegou nesse slide que eu pedi para parar, que era a estrutura da internet. Eu já tinha comentado brevemente, né, que a estrutura da internet ela se dava através de provedores de serviços da internet, ou Internet Service Providers, os ISPs, né, que seriam os casos, né, que podem ser residenciais, corporativos, acadêmicos. A UFRJ é um ISP, ela troca tráfego com a web, mas um ISP residencial é a tua rede. Provavelmente em casa você tem uma rede ou da Claro, ou da TIM, ou da Oi, ou da Vivo, e que é interessante notar como é que se misturou isso com as telecomunicações de forma geral, né? O quanto isso é misturado com o que a gente tem no nosso dia a dia. Então, né, como é que misturou-se, né, como isso era desassociado, a gente comentou sobre isso, né? Então, esses ISPs, o que eles fazem para chegar em todas as pessoas, eles se conectam. Então, por exemplo, se você quer acessar a página da CNN, o que você faz é simplesmente chegar e convidar, por exemplo, vou dar um ping www.cnn.com. Tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é dizendo para o meu provedor de acesso que eu quero encontrar esse servidor do CNN, mas esse servidor do CNN está ligado a um outro provedor de serviço de acesso. Então, eu vou começar a minha conexão com o meu provedor de serviço de acesso e ele vai encontrar, né, os caminhos até que eu ache o servidor da CNN.com. Então, na verdade, a rede é uma rede, a internet nada mais é do que uma rede de redes, uma rede de provedores de serviço. Não, tudo bem, Breno. Eu fui testar um negócio aqui e achei melhor não mostrar. Tá? Então, na verdade, essa rede de redes é bastante complexa, porque a evolução dela ela foi dirigida não por critérios técnicos, né, mas por critérios econômicos, né? E isso é muito interessante. A gente estuda em computação todos esses algoritmos maravilhosos que vêm e dizem o melhor caminho, o melhor isso, o melhor aquilo, mas o que vale no final da conta é quem paga mais. Tá? Então, a rede de computadores ela não apresenta o melhor desempenho técnico, porque, na verdade, ela está muito orientada a ter o melhor desempenho econômico. Tá? E ela é restrita por políticas nacionais. Cada país tem uma política diferente que tem que ser seguida. Né? Então, a gente vai tentar descrever essa abordagem, como funciona a internet atual, para que vocês tenham isso bastante claro na cabecinha de vocês. Então, aqui eu tenho milhões de ISPs de acesso, que são esses ISPs aos quais a gente está ligado. Não tem como eles estarem todos conectados. Não tem como eu ter um ISP global, né, que junte todo mundo, porque, né, a complexidade disso não escala. Isso aqui também não escala. Então, o que a gente faz? A gente vai dividir ele em ISPs de zonas, né? Ou seja, se eu tivesse um único monopólio global de ISPs, antes que alguém diga, Cláudio, mas jamais alguém permitiria isso. Na verdade, a posição inicial da internet era justamente que ela fosse um monopólio, tá? E não funcionou, porque no momento que você tem um monopólio, você cria competidores, né? Então, cada país quis ter o próprio controle sobre os dados da sua rede. Até hoje, alguns países, eles não estão ligados diretamente na internet. É o caso da China e da Rússia, que eles têm redes internas, e essas redes internas é que se ligam à internet. Tá? Então, quando você fala em censura da China, censura, mais ou menos, existe e não existe. Existe uma rede chinesa que troca um pedaço do tráfego dela
com a internet. Então, a censura, se existe censura, está dentro da própria infraestrutura deles, eles não influenciam na internet. Mas isso é uma questão muito cultural, muito própria, né? Coreia do Norte também não está na internet. Então, essas são discussões que a gente acaba tendo que ter e que são complexas, né? Então, quando você pensa no sistema de serviços de quando você pensa no sistema de provedores de acesso, né? A questão, ela não só ela é técnica, mas ela também é geopolítica. Então, quando começa a ter esses candangos aqui, a gente nota que nem assim isso aqui é bom bastante. Então, na verdade, a gente começa a ter enlaces de troca entre esses candangos, né, entre esses provedores de nível, e esses caras vão rodar um protocolo de roteamento muito particular, que a gente vai ver mais para frente. Então, eu vou ter um nível de roteamento que é dentro da rede e um que é entre essas redes. Entre as redes, aqui vai ter um valor econômico muito acentuado, e dentro da rede, eu vou querer que você tenha o melhor desempenho possível. Então, por exemplo, quando a Vivo diz para você que você vai ligar de Vivo para Vivo de graça, para Vivo isso é ótimo, sabe por quê? Porque você está dentro da rede da Vivo. Quando você vai fazer uma troca com outra operadora, provavelmente essa troca é paga e por isso a Vivo te cobra. Tá? Então a Vivo vai te cobrar uma mensalidade, por exemplo, plano de controle. Por que o plano de controle ele é uma ótima ideia para a operadora? Porque, na verdade, o plano de controle ele dá um valor fixo que a operadora vai ter para investir, tá? Funciona dentro da rede da própria operadora, então não tem um custo que não seja o custo da infraestrutura que já está feito, né? E ele cobra mais se você fala com a operadora de fora, que é esse custo aqui que tem. Mas, na verdade, o que acontece é que, na prática, a gente não troca mais, a gente não está nem mais ligando, a gente faz só troca de tráfego entre as redes, tá? Então, esse tipo de coisa é que a gente tem tido que lidar, né? E aí, o que você faz? Esses provedores nacionais de maior nível, né, que vão ser provedores de redes regionais, provedores regionais, vão se ligar a essas redes de acesso que vão estar ligados a gente. Então, por exemplo, se você... não sei se vocês são da época, vocês já pagaram roaming? Quem aqui já pagou roaming? Eu já paguei quando viajei. Já paguei também. E vocês notaram que roaming quase não existe mais? Sim, mas eu não sei porquê. Eu imaginei que era porque ficou barato. E na época era muito caro. É, na verdade, é o seguinte, roaming internacional ainda existe. Roaming internacional ainda existe. Então, mas hoje em dia vale muito mais a pena você comprar um chip lá e usar a internet. Por exemplo, assim, se você está na União Europeia, um chip da União Europeia funciona dentro de toda a União Europeia. Você só tem que habilitar ele para ter roaming, né? Inclusive, esse é um dos grandes pontos que o Brexit ele é uma parte de discussão, né? Porque a galera da Inglaterra não está aceitando que vai ter que pagar roaming para falar com as pessoas que estão na Europa, no resto da Europa, né? Então, boladões. Ninguém leu os termos do contrato antes de dizer que queria sair, né? Mas beleza. Então, o que acontece é o seguinte, galera. Aqui é o teu provedor de acesso local. É o cara que vai prestar um serviço para a tua rede regional, que é tipo Vivo RJ, TIM RJ, Claro RJ. E por incrível que pareça, essa tua rede regional é mais como se fosse uma franquia do McDonald's do que qualquer outra coisa. A Vivo RJ e a Vivo São Paulo são empresas diferentes, que pertencem a um único conglomerado, que era Vivo, por exemplo. Eu falo Vivo porque meu celular é Vivo, né? É um plano controle de 50 mRs. E aí, eu fico o tempo todo no Wi-Fi, né, gente? Então não faz muita diferença. Então, o que rola aqui nessa brincadeira aqui? Então, antigamente você cobrava porque a operadora mãe cobrava, né, para fazer essa ligação. Agora não, ela diz, não, mas faz todo mundo parte do meu holding, então eu não vou cobrar por isso aqui. Então deixa de ter o roaming nacional entre a operadora. Aqui no Brasil, e as operadoras notaram, a maior parte do nosso tráfego agora é tráfego de internet. Então começa a ter uma estrutura hierarquizada entre que essas operadoras locais a nível nacional resolvem que trocar tráfego entre elas faz sentido. Então vocês vão ver uns planos agora que é de falar ilimitado. Só que o falar ilimitado é muito barato, porque ninguém fala. Ninguém fala.
Professor, Diga. tem como você exemplificar essa rede de acesso e a rede regional? Eu acho que você acabou de falar, mas eu fiquei um pouco perdido. A rede de acesso é que você contrata. Ela pertence à rede regional. Então, você contrata um serviço da Vivo, ela vai te alocar na Vivo Rio, que é a franquia, que é a rede regional dela, e a Vivo Rio não é uma rede única. É uma série de pequenas redes caseiras, de redes menores, né, que vão estar ligadas na tua rua, na tua região, né, que vão ser ligadas até o teu poste, e aí vão dar acesso à rede, né, da operadora. Ou então, tipo assim, serviços menores. Não sei se vocês já viram uns serviços que tem mais para a Zona Oeste, que não são Vivo, não são tipo redes prediais, redes via rádio. Essas redes vão cair em redes regionais das operadoras maiores. Tem acordos entre eles. Inclusive, tem alguns professores de vocês da UFRJ que durante muito tempo eles tiveram como negócio, né, como fonte de renda, eles tinham operadoras de internet. E era bem interessante. Não vou citar nomes, mas isso era um tempo passado longínquo, talvez vocês não fossem nem vivos. Mas 96. Algum de vocês era vivo em 96? Eu nasci em 96. Você nasceu em 96. Meu Deus do céu, eu tô muito velho. Eu sou de 93. 93. Eu tô muito velho mesmo, gente. Nossa Senhora. Não, eu sou millennial mesmo, né? Naquele meiuca dos millennials. Tá ruim o negócio pra mim. Nasci no metade dos anos 80, mas tá tudo certo, tá tudo legal. Tá tudo bom. Vi a Copa do Mundo de 94, então tá tudo tranquilo. Vamos seguir a nossa vida aí. Não vou falar mais dessa coisa, não. Então aqui eu tenho a minha rede que eu contrato, essa rede de acesso local. Essa rede se liga à rede regional, que é o que a gente conhece como operadora local, e vai para uma regional, que é a tua operadora propriamente dita. Nota, né, que esse ISP pode estar lidando com as Vivos de várias regiões, né, que vai se trocar com as operadoras locais. E em um outro nível maior, com as operadoras de outros países. Tá? Então, esse cenário é muito complexo, porque cada operadora pode fazer o que quiser. E aí, por exemplo, né, existem redes que hoje em dia aumenta a complexidade, são as redes dos provedores de conteúdo. Por exemplo, né, imagina, né, eu falei para vocês que existe um atraso de transmissão, né, que é o atraso do tamanho do pacote dividido pela tua banda. Beleza, ok, vocês conseguem entender isso. Mas existe também um atraso chamado atraso de propagação, que é o atraso que fisicamente o sinal demora para ir do ponto A ao ponto B. Ah, Cláudio, mas é desprezível. Mais ou menos. Vamos pensar no caso do Netflix. O Netflix é uma rede bastante importante, né? Bastante... Eita, calma aí, pessoal. Deixa eu tirar o meu WhatsApp daqui. Bastante densa, né? Que você tem uma... Já falo sobre isso, Breno. Que tem bastante tráfego e que se você tivesse a uma grande distância do Netflix, ele não ia te servir bem. Você ia ter uma experiência de usuário ruim. Então, o que o Netflix faz, as redes dos provedores de conteúdos fazem? Na verdade, eles colocam cópias dos conteúdos que mais são comuns dentro da tua regionalidade, perto de você. Então, vocês notam que, tipo assim, o Netflix tem uma playlist para o Brasil. A gente vê isso, não vê? É o top 10, né? Sim, o top 10. Assim, e um catálogo brasileiro, não é porque o Netflix acha a gente maneiro pra caramba, é porque é muito mais fácil gerenciar isso. Então, se você quer alguma coisa fora desse catálogo, né, aí você vai ter um problema. Né? Então, na verdade, o que essas operadoras fazem? Facebook, né, Google, Microsoft, elas trazem conteúdo para perto das operadoras, elas investem em infraestrutura na operadora para te dar essa experiência de usuário. É por isso que em alguns planos de internet, né, você não é cobrado por aplicativo, porque quem fez a infraestrutura, quem botou a infraestrutura, foi o serviço. Então, quando, por exemplo, o Netflix diz, mas no teu plano 3G, o Netflix não é cobrado, é porque o Netflix investiu em infraestrutura na tua operadora para que isso não fosse cobrado. E aí, para a operadora é bom, porque se ela tem e a concorrente não tem, o cara que tem Netflix vai para essa operadora, e para o Netflix é bom porque a galera passa a pagar o Netflix, né, coisa que talvez não fizesse antes.
Tá? Então, Breno perguntou, Cláudio, como é que os ISPs definem a diferença de um tráfego de voz, o file ilimitado, em uso normal de internet? É fácil, Breno. Hoje em dia eles não dividem. É a forma mais fácil de lidar com isso. Isso é VoIP. Cláudio, como assim VoIP? Meu telefone tem um cabo. Até a operadora é analógico. Entrou na operadora, é tudo VoIP. O que é VoIP? Voz sobre IP é digitalizar a tua voz e transformar ela em um conteúdo exatamente igual a um e-mail, um conteúdo de internet, né? Então, na verdade, é transformar a tua voz exatamente como a gente está fazendo agora, em algo que é transmitido pela rede de computadores. Mas, como eu falei, é muito mais fácil eu vender para sua avó que você tem um telefone pelo qual as pessoas falam do que dizer para ela que tudo é internet. Né? Porque é muito fácil a gente medir a quantidade de tempo que a gente falou no telefone. A gente vê a duração da chamada. Né? Então, se eu digo para você que você tem 50 minutos, você tem 50 minutos. Né? Se eu digo para você que você tem 192 mega, isso é mais difícil de medir. Tá? E o que é mais barato? Conversar por telefone? O que interessa Conversar mais? Por telefone é mais caro. O telefone analógico é mais por caro. WhatsApp, por exemplo, chamada WhatsApp por WhatsApp. é mesmo. Então, conversar por WhatsApp, eu falar pelo telefone, para a operadora não faz diferença. Entendi. O que a operadora acha negativo no WhatsApp é que ele fere o modelo de negócio da operadora, onde a operadora cobra por voz e cobra por dado. O WhatsApp diz para você o seguinte, cara, isso é tudo mentira, é tudo a mesma coisa. E o WhatsApp, ele é muito poderoso, faz isso de uma forma muito boa, né? Dizer que, na verdade, isso é tudo papagaiada. E é mesmo. E é completamente tudo papagaiada. No final de contas, vira tudo a mesma coisa. No final de contas, vira tudo dado. Mas, tipo, existem planos que são file ilimitado, mas tem limite do uso de dados. É porque você não fala tanto, né, Breno? É porque, na verdade, estatisticamente, a gente vai ver o quanto as pessoas falam. E se eu falo para você que falar 50 minutos ininterruptos é 190 mega e o teu plano de dados é de 4 GB, se você fala 50 minutos ou fala 200 minutos, para a operadora faz muito pouca diferença. E se você somar todas as ligações que vocês fizeram no mês passado, eu duvido que passa de 50 minutos a demora. A não ser que vocês estão ligando para saque, né? Aí saque é um inferno. Mas tirando isso... Eu acho que servidamente é 90% dos minutos que a gente gasta. Exatamente. Na verdade, a gente não usa. Essa é a grande questão. A operadora ganha por isso. Para vocês terem noção, a partir do 4G, toda a comunicação é digital. Quando eu era molecote, né, quando eu estava começando a graduação... Mentira. Quando eu estava começando o mestrado, isso era 2007, 2008, né? Tipo assim, eu comprei um iPod Touch, né? Na época o dólar era barato e o iPod era tipo $100. Então eu paguei $200 no iPod. Pedi para alguém trazer para mim. E conforme eu usava o iPod, eu falava, cara, não tem diferença nenhuma disso aqui para um iPhone. Por que diabos eu não posso estar utilizando, falando com as pessoas pela internet, né? Então, tipo... E hoje, basicamente, é isso. Com 4G é isso. Então, tipo, o 4G ele transforma... Né, o iPhone é basicamente um iPod Touch que tem uma aplicação de celular. Inclusive, se vocês quiserem medir isso, vocês podem apagar a aplicação de celular. Não recomendo, mas vocês podem apagar a aplicação de telefone do celular de vocês e instalar uma outra. O que a aplicação de telefone faz? Gerencia o hardware de chamada. É só isso. Para vocês terem noção, eu tive um chefe numa escola que eu trabalhei logo depois do meu doutorado, uma excelente escola, né? Que, vou botar, ele era um professor do Pedro II. E no Pedro II, os professores ganhavam tablets ou computadores, podiam escolher. Quem ganhasse tablet, ganhava tablet com um chip de 3G embutido. Esse meu coordenador, ele usava o tablet dele de 7 polegadas, um Samsung Galaxy Tab 3, como telefone. Ele falava, Cláudio, eu quase não ligo, mas eu uso o WhatsApp pra caramba, eu uso mensagem pra caramba. Então eu prefiro ter um telefone de 7 polegadas, onde eu digito com facilidade e quase nunca ligo, do que ter um telefone pequeno, que é um saco de ligar, mas é ruim de digitar. Entenderam como é que a vida já foi mudando? Cara, e com o 5G isso vai ser pior ainda, porque daqui a pouco a gente vai estar preferindo fazer videochamada do que propriamente ligar, porque não vai fazer sentido. E cada vez mais as operadoras e as empresas vão investir em bots, né? em tecnologias de contato com o cliente que evita o ligar para uma infraestrutura de telemarketing, que, em geral, é muito negativa. Hoje em dia, uma das minhas formas mais fáceis de lidar com a empresa é botar no Reclame Aqui no Procon. Cara,
nenhuma empresa responde melhor do que quando você mete o pau nela. Então, assim, a primeira coisa, assim, eu tento resolver pelo chat da empresa, tento resolver. Se em 2 dias não resolver, eu já coloco no Reclame Aqui que todos os meus problemas são resolvidos. É tranquilíssimo. Acho cruel, acho ruim, acho muito chato que seja assim, mas tudo bem. Vida que segue. Eu faço a mesma coisa, só que com o banco. Eu vou no banco, ligo pro banco, o banco fala que não dá para resolver, eu mando uma mensagem no Banco Central, aí eles me ligam querendo tirar minha dúvida, entender o que aconteceu. Eu acho justo, né? Qualidade de serviço, gente, é importante. Então, a gente vai ter aqui, né, o que a gente chama de a infraestrutura chamada de tiers, né? Onde eu vou ter os provedores de nível 1, os provedores de nível 2 e os provedores de nível acesso. Os provedores de nível 1 são aqueles que têm cobertura nacional e internacional, é o Vivo, é o Google, Sprint, AT&T, né? Inclusive a AT&T tinha um boato que ela queria vir para o Brasil, mas ela achou a legislação brasileira complicada de seguir. Ah, meu Deus do céu. Né? É maravilhoso ser brasileiro. Não, na verdade é muito legal mesmo, mas é muito complicado certas coisas. A gente tem algumas dificuldades associadas a esse tipo de situação, mas a AT&T acabou não vindo para o Brasil, né? Eu vou ter essas redes de provedores de conteúdo, por exemplo, né, o Google ou o Netflix, né? O YouTube, não tem como você acessar o YouTube simplesmente tanto com toda a infraestrutura nos Estados Unidos, né? Isso é bem complicado. Então, a gente acaba que precisa, né, trazer esse conteúdo dentro do nosso provedor local, né? Professor, Diga. por exemplo, uma parada que eu tava vendo é que a AWS ela tem uma rede local, tipo, uma rede própria global e interconecta por cabo, tipo, até esses cabos que passam pelo oceano. E em cada zona que ela tem, por exemplo, ela tem um data center em São Paulo. Esse data center, para ele se conectar à internet, ele está conectado com o ISP regional e depois vai para o ISP tipo, do nível superior. Apesar dela estar globalmente, com uma rede própria globalmente, ela, em cada região ela tem que estar conectada com esses... Exato. Então, assim, essa rede de conteúdo, olha só como está no desenho aqui do Google. Ela está ligada no Tier 1, mas ela está ligada em todos os casos. É o mesmo caso da IBM. A IBM, eles têm uma infraestrutura própria, né? Uma intranet global, uma rede global, mas para ser ligado... Aí nota o seguinte, a tua pergunta é excelente, assim, não é uma pergunta, o teu comentário é excelente, né? Porque ele mostra o seguinte, você pode ter a tua infraestrutura global de comunicação, tá? E você, ao mesmo tempo, não está ligado na internet. De forma nenhuma. E ainda assim você se comunicar. Para vocês terem noção, as Forças Armadas aqui no Brasil, que fazem isso. As Forças Armadas têm uma rede própria. Eles não... Mas, professor, quando você diz, por exemplo, a IBM tem uma rede própria global, ela passou um cabo para atender ela mesma no mundo inteiro, e aí depois ela... na verdade, o que ela faz é o seguinte, é contratar... assim, aí a gente tem que entender a seguinte questão. Você tem as empresas que são de internet, as empresas que são de infraestrutura, né? E as empresas que vão trabalhar com as duas coisas. Então, ela pode ter montado a própria infraestrutura de comunicação, o que é caro. Então, o que normalmente a empresa faz? Ela troca tráfego dentro da infraestrutura da operadora por um canal próprio dedicado e que ela não se comunica com mais ninguém. Então, ela é uma rede separada que usa da infraestrutura física da operadora. Entendeu? Então, tipo, a operadora ela foi responsável por fazer o trabalho todo e ela contrata, tipo, um cabo da operadora, assim, para utilizar só para ela. Exatamente. Entendi. Não exatamente um cabo, mas a ideia é essa. Sim. Foi só para exemplificar. Mas aí a IBM seria empresa de internet, então? Seria tipo isso? A IBM, ela é uma empresa de internet, ela é uma provedora de acesso. A UFRJ também é uma provedora de acesso. A nossa infraestrutura de comunicação é de provimento de acesso.
Quando você fala provimento A gente, de acesso, você diz o quê? a gente é uma operadora de internet. A UFRJ é uma operadora acadêmica de internet. Entendi. Beleza. Entendeu? Aham. Que é o que a gente acessa quando vai Ava, Siga, essas coisas. Exatamente. É. A gente tem a nossa própria infraestrutura de internet, a gente tem a nossa própria intranet, né? Sim. E assim, a nossa intranet funciona independente da internet estar conectada ou não, e assim, a gente serve também como ponto de troca para outros pontos do Rio. Por exemplo, está ligado à Rede Nacional de Pesquisa. A gente consegue ter um domínio próprio da FRJ, a gente consegue, a gente tem uma rede com IPs reais próprios, né? A gente vai ver o que isso quer dizer mais para o capítulo 3. A UFRJ, na verdade, tem uma infraestrutura que, se a gente alugasse, se a gente pudesse alugar, se isso não fosse crime, né, isso seria realmente muito poderoso. A gente tem o que a gente chama de uma rede classe B. A gente tem 65.535 IPs reais que a gente pode utilizar. A gente só não pode utilizar porque é crime. Né? Não pode vender porque é crime. Tá? Como assim, crime? Que você não pode, tipo, simplesmente... Pega assim, de um prédio público. Você não pode simplesmente sair assim, eu vou vender esse prédio público. Você não pode, tipo, eu vou alugar esse prédio público. O governo federal é que tem que fazer isso. A universidade, apesar de ter uma autonomia universitária, ela não pode simplesmente usar os IPs que ela tem como IPs reais como um negócio. Para vocês terem noção do quão poderoso o IP real muitas das maiores empresas que vocês conhecem têm 0 IPs reais. Eles trabalham com IPs virtuais da operadora. E algumas operadoras vão ter pouquíssimos IPs reais. Então, essa engenharia, né, a UFRJ tem recurso pra caramba, porque é uma rede antiga. Para vocês terem noção, não sei se vocês conhecem o professor Paulo Aguiar, mas o professor Paulo Aguiar e o professor Edmundo Souza e Silva, eles ganharam um prêmio, né, por eles terem sido pioneiros na implantação da internet aqui no Brasil, e a rede da UFRJ foi uma das primeiras redes implantadas aqui no Brasil, porque esses caras estavam lá, né, e o Aguiar foi meu orientador de mestrado, né. Pense no maluco bizarro, pense no maluco assim, tipo, fora da curva, né. Eu vou contar para vocês 2 histórias para vocês terem noção que o maluco é bizarro. Aí, tipo, já era professor da UFRJ, de eletrônica, né? E aí ele foi fazer o doutorado dele na UCLA, na Califórnia, e ele fala o seguinte, assim, então ele consegue falar sobre os protocolos, porque ele estava lá quando as coisas foram escritas, né? Então, assim, fala, o maluco que fez não sei lá o quê, ele era muito gente boa, e a gente comia no refeitório juntos. Eu conheci o cara na conferência, bebia muito, né? Tipo, cara, então ele conhece as coisas porque ele discutiu com essas pessoas do tete a tete, né? Então ele sabe muito, ele é um dos mais sumidades do Brasil em voz sobre IP, e ele é professor de avaliação e desempenho, que é uma das matérias mais difíceis do curso de computação, né? De ciência da computação, não sei se tem alguém de ciência da computação aqui, mas o cara é uma sumidade. Ele é um cara de projeto, ele sempre preferiu fazer projeto, sempre foi mais a dele do que fazer paper, né? Pesquisa do ponto de vista tradicional. Um cara brilhante. Né? E eu até esqueci qual era a história, mas era uma história engraçada. Mas eu vou lembrar, e depois, eu não sei nem o que eu estava falando, né? Bateu uma nostalgia aqui do tempo do mestrado. Realmente tô ficando velho. Nossa senhora, coisa ridícula. Não, ele foi para o UCLA e nesse momento eles estavam lá, né, discutindo paradigmas da rede, né, discutindo como a rede seria. A internet tinha acabado de surgir. Tinha sido, por exemplo, ele terminou o doutorado dele em 84. O paper que deu origem à internet, que é de um cara chamado Vincent Cerf, que hoje ele é vice-presidente de inovações do Google, saiu em 79. É o paper que é chamado de interconexão de redes. Esse paper é que vai dar origem ao que a gente entende como internet hoje, tá? E ele vai fazer o doutorado dele lá na década de 80. Então, assim, no começo dos anos 80. Então, ele e o professor Edmundo estavam lá quando as coisas estavam acontecendo. Então, isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não valoriza, que certos professores, principalmente na área de tecnologia, isso é uma coisa que os professores de química, de física, eles não têm, né? Justamente porque serem áreas muito antigas, é que eles falaram com os fundadores das áreas e com os fundadores dos campos de pesquisa, justamente porque eles eram contemporâneos, né? Que eles conversaram, trocaram ideia, discutiram, né? Por exemplo, o professor Chechel, que é da COP, ele teve no CERN na mesma época que o Tim Berners-Lee estava inventando a internet.
né, estava inventando a www. Então, essa, né, estava inventando modelos como HTML, estava discutindo esses padrões. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Ter essa galera por perto e poder perguntar para eles, cara, o que vocês viram lá? Como é que era essa parada? E aí, tipo assim, e as histórias ficam muito engraçadas, né? Porque são pessoas que, tipo assim, gente como a gente, digamos assim, o Aguiar particularmente é muito engraçado quando você conhece ele. Né? E assim, e ele trabalhou muito com essa questão da Rede Nacional de Pesquisa. Então a gente trocou dados, né? E essa troca de IPs, que poderia ser um negócio, a gente não usa, a gente nunca usou, e poderia resolver vários dos nossos problemas financeiros. Isso aqui, por exemplo, é um SP Tier 1, essa aqui é a rede da Sprint nos Estados Unidos. Olha como ela cobre, isso aqui e esses pontos vermelhos não são roteadores. Esses pontos vermelhos aqui, eles são redes de acesso. Olha a quantidade de redes de acesso que a Sprint tem ao redor dos Estados Unidos, né? ISPs regionais, né, que eles vão ter para poder espalhar a infraestrutura pela região americana. E diferente aqui do Brasil, nos Estados Unidos, nenhuma operadora tem nenhuma obrigação de prover serviço de internet para ninguém. E aqui no Brasil, eu tive em 2019, na Semana da Computação, da galera de Ciência da Computação, e estava numa palestra falando sobre Indústria 4.0 com uma galera da Americanas, e a galera da Americanas falou assim, em algumas regiões assim, de Belém, tipo a Ilha de Marajó, algumas cidades assim, do interior do Pará, do Amazonas, cara, o ponto... tipo assim, que começou uma filial da loja americana, né, tipo assim, o ponto a última milha, né, o que a gente chama do último ponto de internet, é a casa de alguém. Então eles falam que é super engraçado. Vivo, oi... Como assim a casa de alguém? O último ponto é a casa de alguém? Já vou explicar. Vivo, oi, seu Zeca. O seu Zeca tem botou a internet em casa, sabe como? Para americanos ficou muito caro pagar um ponto de internet lá, então eles sublocam a rede do seu Zeca. O seu Zeca serve a Americana, a infraestrutura da Americana, da filial da Americanas lá sei lá, nessa cidade interior do Pará. Mas como assim? Como é que ele faz isso? Como é que eu chego e pego a internet assim? Não, peraí. Agora... Seu Zeca, você tem internet aí, seu Zeca? Tenho, sim, senhor. Se eu pagar a internet pro senhor, o senhor me deixa usar? Aí o senhor tem que... Breno, mas é isso mesmo. Mas aí sou zero. Mas aí como é que o seu Zeca conseguiu o acesso? Peraí, é isso que eu tô curioso. Seu Zeca conseguiu acesso, às vezes era um plano antigo, operadora que tinha lá, existia. Às vezes o seu Zeca, ele tem internet a rádio. Às vezes, na verdade, ele é um fazendeiro e, na verdade, ele montou a própria infraestrutura por algum outro motivo, né? Então, assim... Mas é sem fio, né? Não sei, depende. Vai ter lugares que... Se for com fio, ele pegou de alguma operadora que já chegou ali antes dele. E aí não, é a mesma coisa. Não, ele pode montar. Gente, vocês podem montar uma operadora em casa. Mas só então, da onde vai... Não, você pode montar, mas a sua internet vai vir ou por cabo ou por sem fio. Justo. Por sem fio. Com ele ou sem vai ter fio... que chegar na infraestrutura de alguém. Sim. Então, mas o seu Zeca, então, sei lá... Imagina que seu Zeca é um fazendeiro lá, tem um monte de gado. Ele quer monitorar os gados dele. E antes que alguém ria, isso, eu trabalho com esse cenário de agricultura. Tem muito seu Zeca com muito gado aí que ganha muito dinheiro, e eu devia ter largado essa universidade e ter comprado boi. Mas não funcionou. Já vou falar. Como é que é, seu Zeca? Tem muito que reiniciar o roteador, às vezes chega a sinal via rádio, não chegou antes dele, chegou até ele, mas ele é o último ponto tá ligado? Tá, não, é tipo isso mesmo. Então, tipo assim, e o seu Zeca lá montou a infraestrutura, ele falou com o operador e falou, cara, eu preciso monitorar minha vaca. Então, eu preciso de alguma coisa aqui na minha casa. Eu preciso aqui na minha fazenda. O seu Zeca não é uma empresa, o seu Zeca é uma pessoa física. Isso é muito comum. É porque tem muita gente ganhando muito dinheiro, gente, que não necessariamente é uma empresa. Eu sei lá como é que nego faz com imposto de renda. Eu não quero nem saber. Mas como é que fica mais barato? Se é uma pessoa a mais no processo todo? Porque, como assim? Porque não, é porque ele Americanas... Assim, olha só, lembra? Tem as redes de acesso residencial e as redes de acesso
empresariais. Americanas ia querer um acesso empresarial. Não tem, não se provê. O que ela faz? Ela subloca a rede do seu Zeca. Ah, entendi. É um serviço um pouco menos robusto, Cara, mas que serve. Não é tipo assim, Lucas, não é nem serviço menos robusto. É um serviço podre, mas não tão nada. É isso. Entendi. Vocês têm noção qual é o problema da Americanas hoje? A Americanas tem que responder a seguinte pergunta: quantos caixas estão estragados agora? Ela teria que Quantos consultar caixas? instantaneamente todas as lojas do país. Exatamente. Esse é o problema da Americanas. Porque se os caixas estão estragados, eu tenho que substituir. E se eu não substituir, eu perco dinheiro. Eu não posso perder dinheiro. Entendeu o problema? Então, assim, eles estão focando em expansão do que necessariamente na infraestrutura, né? Eles querem atingir mais lugares. Lucas, acho que você não está entendendo. Eles até querem fazer a infraestrutura. Querem expandir a infraestrutura, querem fazer acontecer. Só não tem como. Então, e aí esse seu Zeca é uma possibilidade de alcançar lugares que eles não conseguiriam com a operadora, por exemplo. Exato. Mas, professor, o seu Zeca tem que ter uma grana da hora para poder montar a infraestrutura de rede, né? Cara, é fazendeiro. Boi não dá dinheiro não, pô? Esqueci. É fazendeiro. Ou então, assim, às vezes é a polícia, às vezes é o bombeiro, às vezes é a rádio da cidade. É o prefeito. É o prefeito, é a prefeitura, entendeu? E aí, imagina assim, você é uma cidadezinha que tem 6 mil pessoas. Aí, tipo assim, a coisa mais, tipo assim, você não tem nada na cidade, você não tem infraestrutura, porque você não tem demanda, né? Às vezes é um local. Aí a Americanas decide que vai abrir uma loja na cidade. Gente, às vezes é um evento. A galera faz fila na porta para ver, porque é uma coisa que não tem. É uma coisa que não tem. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E para Americanas resolve um problema. Eu achei louco quando eu vi isso da primeira vez. É claro que é um pouco caricato, não necessariamente é o seu Zeca, tipo assim, seu Zeca, né? Mas assim, é uma pessoa aleatória, né? Que não é um provedor de acesso, ele é um cliente e que está sublocando, tipo assim, vamos botar um roteador aqui, separa um cabo para você e um cabo para mim. É isso. Professor, mas então, tipo, no caso, ele não é um provedor de acesso, mas, entre aspas, ele porque ele está ligado a uma parte superior da hierarquia das SPs. Exatamente, isso aí. Isso é legalizado? Não. Aí já são outros 500. Cara, olha só, pra você ter noção, há uns anos atrás, eu ouvi falar da história de um maluco que no Meia fazia a seguinte coisa. Ele pegava uma rede da Oi de 8 mega, para vocês terem noção, rede da Oi de 8 mega, ele botou uma antena de 5 dBi no topo do prédio, de um prédio, ligava 2 prédios ali no Meia, que tinha visada direta, ou seja, não tinha interferência, não tinha nenhum sinal entre os 2 prédios, e dividia essa internet de 8 mega, usando, né, com uma outra galera desse outro prédio, né, cobrando uma taxa módica, né, e fazendo, né, tipo, balanceamento de carga com outro roteador e ligando a galera com umas placas de rede sem fio de qualidade duvidosa. É tipo um gato, né? É tipo uma GatoNet, isso aí. Não é gato porque você não tá separando a mesma coisa, né? Você tá dividindo, né? Você não tá clonando o serviço. Você tá dividindo, então, teoricamente, assim, não deveria ser ilegal, né? Assim, posso estar sendo meio ANCAP agora aqui, mas não deveria. No começo das operadoras, era ilegal você ter um roteador em casa. Que você compartilhasse para fora da sua casa. Então era tipo, ele só puxava um cabo da rua direto no seu computador e era isso? Era tipo isso, a ideia é que fosse isso. E olha só como é que isso é sujo. Vocês acham que o 5G é o quê? A ideia da operadora com o 5G é que cada um tenha a sua conexão privada. É claro que vai ter o roteador caseiro, que você vai dividir tudo, mas o que as pessoas querem te forçar é que cada um tenha a sua própria conexão. Tipo o que ocorre com televisão, por exemplo, que cada TV é uma conexão que precisa de um aparelho.
Seria algo assim? Exatamente isso. Entendi. Mas a televisão é parada, né? O celular você leva. O Não. problema é esse. Aí, por exemplo, assim, gente, mas a internet é a TV do século XXI. A gente só está começando a entender agora o que a internet vai ser. Se vocês forem ver, tipo assim, os maiores... Tipo assim, a Disney, ela não perdeu dinheiro e os maiores lançamentos da Disney esse ano foram no Disney Plus. Não foram tipo assim, Não foi no cinema. Mas, professor, nem vão ser. O 5G seria... Pode falar, professor. Pode falar, professor, desculpa. Não, vou falar uma coisa super aleatória, que tipo assim, a Viúva Negra vai ser lançado direto pro streaming e vai fazer um baita de um sucesso. Teve a Liga da Justiça do Snyder Cut aí que foi no HBO, faturou... no Max, né? Sim. Lotou eu vi que lotou até o site de pirataria, porque os sites de pirataria não estavam suportando. Gente, o final do Game of Thrones, fez com que a rede da HBO, que é uma rede gigante, quebrasse. E nego tá assistindo celular. Entendeu o trauma? O mundo como a gente entendia, que tinha uma TV em casa e você precisava. Hoje em dia, o que as pessoas esperam é que a sua TV, na verdade, nada mais seja do que um monitor dedicado para assistir mídia. Isso é muito louco. Pode me tirar uma dúvida? Eu não entendi como o 5G seria uma conexão privada. Na verdade, a ideia não é que seria uma conexão privada. A ideia das operadoras é vender isso como uma conexão privada, entendeu? Digamos assim, uma única conexão para acessar tudo. Então, o teu celular usaria 5G, mas o teu computador também usaria esse 5G, né? Tipo assim, mas que ele não fosse algo que você necessariamente compartilhasse com a tua família, mas que você tivesse cada um a sua própria, entendeu? E você não precisasse compartilhar. Só que isso não vai ser uma coisa assim, tipo, de uma hora para outra. Isso você vai ganhando, tipo assim, olha... ao invés de eu te vender um plano, eu vou te vender 5 linhas de 5G. E aí vocês vão começar a notar esse tipo de coisa. Porque é importante eu saber diferenciar o que você vê do que a sua mãe vê, do que teu pai vê. Do que teu irmãozinho vê, entendeu? Porque isso vai me dar dados. Por exemplo, o WhatsApp, eu acabei de dar uma entrevista hoje para a Sputnik, que é um jornal russo, e eles estavam falando, né, aqui no Brasil, na Sputnik BR, e eles estavam falando sobre o pagamento via WhatsApp, né? Que nada mais é que exatamente o que o PicPay faz, só quem vai fazer o WhatsApp. Beleza? Todo mundo sente sobre isso. Não é nada diferente do que o seu cartão de crédito faz, tá? Tem nada diferente. Exatamente a mesma porcaria. Quem comprou... O WhatsApp pertence a que empresa? Facebook. Qual é o negócio do Facebook? Internet. Anúncios. O negócio é o que é de onde você ganha dinheiro. O modelo de negócio que você diz. Eles vão saber, eles vão ter informação do que você compra, no que você gasta dinheiro. Individualmente. Eles já vão, individualmente, vão poder fazer um anúncio super especializado para cada um. Exatamente, ponto, acabou. Oi, Wish. E é o que, tipo assim, e é o que todo mundo fala, meu Deus! E a gente vai fazer isso porque vai ser super conveniente. A China faz isso com o WeChat, se eu não me engano. Tem a aplicação deles que todos os chineses usam. E, tipo assim, e na China é que a gente não tinha vivido isso. Mas a China já é muito mais avançada que a gente no uso de aplicativos. Porque lá tem tanta gente que a gente tem que fazer esse negócio funcionar. E agora que eles têm uma rede privada, né? Uma rede privada. Só que uma rede privada de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Que é uma rede por si só, inteira, global. Tipo assim, é uma rede bizarra. Então, assim, é um outro universo. Então, o que eu falo para vocês, a gente não conhece a Ásia. A gente não conhece, a gente tem a menor ideia do que acontece lá. A gente só conhece, tipo, anime, safado, e olhe lá. E é isso que a gente entende. Mas a infraestrutura de comunicação da Ásia é absurda. A infraestrutura de movimentação de pessoas, de transporte público, todas essas coisas são completamente diferentes. E a gente julga esses países pelos nossos valores aqui do Ocidente. Não funciona assim. Não funciona assim. Professor, pode falar. Por exemplo, na China, como é que acontece isso? Tipo, a pessoa digita lá o endereço no browser, tipo, tá lá, e aí o DNS, com qualquer DNS, o DNS vai
um servidor, tipo, como se fosse uma rede local mesmo, ele não pega um IP público. Não, na verdade, sim, você não tem IPs públicos, né, como IPs de internet lá. São todos IPs virtuais. O que você vai acessar um DNS da rede da China, né, que não é uma rede como assim, uma única rede, é uma série de redes chinesas, né? Essas redes chinesas vão para gateways, se tá dentro se é um servidor de dentro da China, e a China consome muito conteúdo chinês, tá? Então, assim, se é uma rede da China para dentro da China, beleza, ok, tranquilo, é mole. Se é uma rede para fora da China, ela vai passar por um gateway, esse gateway vai ter regras específicas sobre o que pode ou não entrar e sair da rede da China, fica registrado, e aí acessa esse conteúdo. Então, é uma rede que se comunica através de um gateway. Isso aqui é bizarro. Tipo, então... Mas a única diferença da rede da China para, digamos, a rede do Brasil é que tem esse gateway. Porque não tem uma rede do Brasil. Você tem rede das operadoras que estão no Brasil. Entendeu a diferença? Mas no final de contas, todas elas vão sair pelos mesmos lugares, que são aqueles cabos submarinos. Exatamente, sim. A ideia é só abstração. Exatamente. A abstração é que essas operadoras são todas estatais, todas elas fazem o mesmo controle de políticas, né? Não tem uma operadora tipo piratas trocando tráfego aleatório, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje um vídeo de uma das hackers que eu acho que, não sei se hoje, ou se der tempo eu mostro hoje aqui pelo chat mesmo, se não der tempo eu coloco lá no grupo para vocês verem, que ela fala sobre o caso do que aconteceu durante a Primavera Árabe, né, no começo da década passada, para como é que a galera de invasão trabalhou com isso. Eu sou professor também de segurança, eu não gosto muito de trabalhar com segurança ofensiva, eu trabalho muito com desenvolvimento seguro, tá? Por uma questão ideológica, inclusive, mas eu trabalho com GRIS, eu trabalho com outros grupos, eu já trabalhei um pouco com Pentest, então... Não é assim, a coisa que me deixa mais feliz, mas assim, estudar esses movimentos sociais pelo ponto de vista de tecnologia é uma coisa que a gente precisa. Então, assim, a gente passou os últimos 50 anos da computação olhando para o nosso próprio umbigo e chupando o nosso dedo. A gente tem que parar e olhar o seguinte, o que a gente está fazendo com o resto do mundo? O que a gente está permitindo que aconteça com o resto do mundo? Então, assim, vocês vão ver cada vez mais grandes pesquisadores saindo de determinadas áreas de pesquisa pelo impacto negativo que ela pode vir a ter, tá bom? Então, assim, vamos continuar aqui, porque, né, o tempo urge, né? Então, aqui é o backbone nacional, né? A gente vai ter a Embratel, né, com alguns pontos, vocês vão ver que uma parte dos pontos da Embratel vão estar aqui na região sudeste, né, e aqui Fortaleza, Recife, os grandes capitais do Nordeste, e um pouquinho aqui na região sul, né, mas a maior parte vai estar aqui entre Sudeste e Brasília mesmo, não tem como ser diferente. A maior parte está em São Paulo por um motivo simples, né, dinheiro pra caramba, então é importante. Backbone quer dizer o quê? Backbone é infraestrutura. Ah, tá, ok. Aqui são essas redes regionais da Embratel, aqui, né, dentro de... Acho que é da Bahia. Mas vocês veem isso aqui, infraestrutura, então todos esses aqui são os regionais, e esses aqui são as redes de acesso locais. Ou seja, a infraestrutura é muito mais complexa do que a gente tem. E as conexões internacionais via fibras. Então a gente tem essas conexões por aqueles cabos que eu mostrei na aula passada. Essas fibras existem, né? Então você vai ter a rede clara, que é a rede da América Latina como um todo, né? Você vai ter a rede... redes da União Europeia, você vai ter redes com a América do Norte, e o Brasil, a nossa conexão é Portugal, né? E a gente tem redes aqui do Mercosul. Então, uma estratégia que a gente fracassou muito como país foi a gente não fortaleceu a nossa posição como liderança tecnológica dentro do Mercosul. A gente não exporta tecnologia para o Mercosul. A gente não conseguiu se consolidar como liderança da tecnologia aqui na América do Sul. E esse é um grande erro do Brasil, porque toda a liderança regional, tecnológica, é que tem tendência de crescer, né? Coisas como, por exemplo, o sistema operacional que a gente usa aqui no Brasil é um sistema operacional americano. As pessoas usam Windows, usam Android, usam iOS. A gente não tem o hábito de, por exemplo, dentro da infraestrutura pública, usar um sistema operacional aberto. Nem estou dizendo para a gente usar um Linux aleatório, mas para que a gente tivesse e mantivesse a nossa própria distro para as repartições públicas, né?
Isso é muito bizarro, né? Porque a gente sabe que o Windows faz telemetria. Mas a galera não quer usar. Não quer usar LibreOffice, por exemplo. Então tem uma série de questionamentos que a gente precisa se fazer, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre atraso, perda, vazão, tá? E na verdade a gente viu, né, que quando os pacotes eles vão para o roteador, eles vão, né, a estação E, a estação B, eles vão disputar acesso ao meio, né? Então esse pacote vai ser serializado, quebrado em pacotinhos, enviado para o roteador. Eu tenho uma taxa de chegada desses pacotes. Então, para quem quer, eu não sei se eu botei aqui para vocês, mas acho que eu coloquei o curso de teoria de filas, né? Para quem quiser entender melhor como é que é esse processo, tem que entender um pouquinho de estatística. Teoria de filas é extremamente importante para isso, tá? É uma das áreas que eu gosto muito, eu não faço pesquisa nisso, mas um dia eu vou ter que tomar vergonha na cara, sentar e estudar, porque tem pouca gente estudando isso hoje em dia, tá? E tem uma necessidade muito grande. E o que eu sempre falo, que a gente não fizer, alguma outra pessoa vai fazer. Então, há certas oportunidades a gente não pode perder, tá? Então, se você gosta de tecnologia e gosta de estatística e matemática, né, essa pode ser uma área que tem um grande futuro e muita gente de machine learning está trabalhando com machine learning para isso. Inclusive, a gente diz que o 6G vai ser a infraestrutura de comunicação que tem a velocidade do 5G, mas usa otimização baseada em aprendizado de máquina. Então, isso também é por isso também que eu estou me dedicando muito a essa área de aprendizado de máquina dentro da área de rede, né? E aí, você vai ter meus queridos alunos do Analítica que podem fazer um merchan, né? Que o processo seletivo do Analítica, o grupo de competição em ciência de dados, está aberto, né? Inscrições em UFRJ Analítica com y.ml, né? Então, né, eu faço propaganda, a galera até sai da sala. Incrível isso. Vamos nessa. Então, a ideia é que, na verdade, dentro dessa transmissão que eu vou estar no roteador, eu vou ter 4 fontes de atraso. Isso aqui é caveira. Caveira. Slide 84 é a nossa primeira caveira da sala de aula, tá? Então, o slide 84 é caveira. E a definição de um ISP também é caveira, né? Entender o que é um provedor de serviço de acesso, né? E a gente vai entender um pouquinho mais quando eu falar sobre protocolos. Então, quais são os 4 tipos de atraso? O que a gente chama de atraso nodal, né, é a soma de 4 atrasos. O atraso de processamento, ou seja, quanto tempo o teu processador demora para formar a mensagem. Isso parece irrisório, mas não é, porque dentro do processo de processamento eu tenho a verificação de erros, determinação do enlace de saída do meu roteador, né? É pequeno, mas não necessariamente desprezível. O atraso de enfileiramento, ou seja, lembrando, eu tenho uma taxa de chegada de A e B, ele tem uma taxa de saída. Essa taxa de saída, se ela é menor do que a taxa de chegada, eu vou guardar os meus pacotes aqui num buffer, e esse é o atraso de enfileiramento, o tempo que eu demoro para ser transmitido. No momento que eu vou transmitir, eu vou ter o atraso de transmissão, que é aquele atraso que eu vou ter roteador a roteador, né, do comprimento do meu pacote, dividido pela minha largura de banda. E, além do atraso de transmissão, eu tenho o atraso de propagação, que é o atraso que eu tenho no meio físico. De roteador para roteador, ele é desprezível, mas entre o teu computador e um satélite não é. Então, notem a diferença. Qual é a velocidade da luz no vácuo? Vamos lá, pessoal. Física de segundo grau. 300 mil km por segundo. É, por aí. Qual é a velocidade de um pulso elétrico num cabo de cobre? Aí já pegou. É 2/3 da velocidade da luz no vácuo. Então, na verdade, na fibra ótica, você tem aproximadamente a velocidade da luz no vácuo dentro de um cabo de cobre 2/3. Então, isso é bastante rápido, bastante expressivo, tá? Já no caso da... Mas se eu falar que eu estou transmitido por um satélite, está a alguns quilômetros de distância, né, na atmosfera, isso já passa a ser um pouco mais complicado. E aí, hoje, para vocês terem noção, o Vincent Cerf, a pesquisa dele no Google, ele trabalha com redes interplanetárias. Ou seja, já existe uma galera cuja pesquisa é dedicada a fazer a comunicação fora do planeta Terra, se comunicar com a Lua, se comunicar com Marte. No evento de uma pesquisa, né, de comunicação espacial,
ou realmente colonização de algum outro planeta. Tá? Então existe realmente essa preocupação desse candão. E esses 4 tipos de atraso aqui é que eles vão formar o atraso que eu tenho no nó. Então, por exemplo, né, isso leva a gente a pensar, a refletir sobre quais são os problemas que a nossa infraestrutura tem. Quais são os problemas que a gente tem dentro do nosso processo de comunicação. Cláudio, por que isso? De onde é que você está tirando isso, Cláudio? É simples, né? Eu estou tirando isso dos elementos. Pensa o seguinte, eu estou aqui numa filial. Eu tenho uma empresa que tem 2 filiais. Essas filiais são relativamente próximas, tá? E eu estou ligando via VoIP, né? Via videochamada de uma empresa para outra, e o meu desempenho está muito ruim. O que pode estar acontecendo? Se as empresas são próximas, o atraso de propagação ele deve ser desprezível. Tá? Então, me sobram 3 atrasos: transmissão, processamento e de enfileiramento. O que pode gerar um atraso de processamento e de enfileiramento? O meu hardware do meu roteador pode ser um hardware muito antigo. Então, eu preciso verificar se o meu hardware ele é muito antigo e se o processamento de vídeo que eu estou mandando pela rede, ele não me gera problemas, por exemplo. Ele não é muito mais do que o meu roteador pode suportar. E pode ser, na verdade, que a banda contratada entre as minhas duas filiais seja muito mais baixa do que o que eu consigo transmitir. Então, esses são problemas que a gente tem associados à minha infraestrutura de comunicação. Então, analisar isso sob o prisma da comunicação é algo extremamente importante entender. E essa é a analogia de uma caravana, né? Então, você está lá na estrada, né? Os carros querem ir da cidade A para a cidade B, e no meio entre essas 2 cidades tem 2 pedágios. Então, os carros vão se propagar a 100 km por hora, essa seria a velocidade de transmissão deles, né? O pedágio leva 12 segundos para atender um carro, que é o tempo da transmissão. Então, se a gente imaginar que o carro é um bit, a caravana é um pacote, quanto tempo a gente vai demorar? Então, o tempo para atravessar a caravana toda são 100 km, né? Divididos por 100 km por hora, é 1 hora. Mas todos os 10 carros passarem no pedágio é 12 vezes 10 segundos. Então, na verdade, o tempo para eu passar do primeiro pedágio, desse pedágio daqui, para esse outro pedágio daqui, é de 62 minutos. Por quê? É 100 km por hora, 1 hora, e os 12 segundos de cada um dos carros. Então dá 62 minutos. Então vocês notam que eu tenho esse intervalo acumulativo. Por quê? Porque quando o primeiro carro chega no pedágio, os outros não podem ser atendidos. E a mesma coisa acontece no teu roteador. E é essa conta, esse tipo de pensamento que a operadora faz para calcular o quanto ela precisa comprar de infraestrutura e o quanto você vai ter que pagar na tua conta, né, de internet. Né? O que a gente faz hoje, a operadora tenta superprovisionar isso para pagar o mínimo possível. Agora, se os carros se propagarem a 1.000 km por hora, mas os pedágios demorarem em torno de 1 minuto para atender o carro, os carros vão chegar aqui no segundo pedágio antes que os carros do primeiro pedágio tenham sido atendidos. Então, isso acontece bastante na internet. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento para mostrar para vocês uma outra coisa. Que é aqui esse comando maravilhoso que é o traceroute. E o traceroute aqui, eu mandei um traceroute. O que o traceroute faz? Ele é um comando que ele vai buscar todos os roteadores entre um ponto que eu tô e a CNN, tá? Então, olha só que interessante. Tô aqui no meu gateway local, que é o da minha casa, saí para um IP virtual do Virtua, ou seja, eu estou numa rede Claro, fui para um outro IP do Virtua, saí do Virtua e fui para a Embratel, fui para um outro IP que eu não sei, também virtual, que eu não sei de quem é, mas deve ser interno da Embratel, fui para um enlace de saída da Embratel e cheguei
num outro enlace da Embratel, ou seja, a CNN.com, ela tem um servidor que está localizado aqui no Brasil. Ou seja, entre, né, cada um dos meus elementos, olha só o tempo aqui, bem delimitadinho também. Demorei 3,2249 milissegundos, demorei 21 milissegundos, demorei 17 milissegundos, 21 milissegundos, 24 milissegundos, 20 milissegundos. E estou tentando continuar, estou tentando ver se tem alguma coisa para depois. Não tem. Parei aqui, nesse elemento aqui. Se eu fizer a mesma coisa agora aqui para o FRJ, vamos torcer para que o FRJ esteja no ar. Cheguei aqui, saí do meu gate de casa, virtua, ou seja, 2 níveis de virtua, um virtua, ou seja, cheguei aqui, a minha rede de acesso, operadora local, operadora da virtua, troquei com o Embratel, estou trocando com o Embratel, cheguei na rede Rio, que é, aqui olha, backbone da RNP, RNP é Rede Nacional de Pesquisa. Então, tudo isso aqui associado dentro da minha infraestrutura. Então, eu consigo traçar, dizer esses atrasos, onde é que eles surgem. Né? Eu consigo imaginar, decidir quem são as minhas infraestruturas. Tudo isso por quê? Tudo isso porque eu consigo monitorar a rede. Então, é muito fácil você monitorar de onde as coisas estão indo para onde as coisas estão indo. De onde as coisas vêm para onde as coisas vão dentro da tua infraestrutura. Tá? O atraso de enfileiramento ele é um atraso um pouco complicado, porque é o seguinte, né? Se eu tenho... Quanto maior esse atraso de enfileiramento, ou seja, se a minha relação entre a minha largura de banda e o que eu estou transmitindo na média for próxima de 0, quer dizer que eu quase não tenho fila. Eu estou jogando tudo para fora. Quanto mais próximo isso aqui chegar de 1, essa proporção, entre o que eu estou transmitindo e o que eu tenho, ela chega próximo de 1, né? Eu vou aumentar o atraso porque a galera vai ter que ficar na fila. Se isso aqui é maior do que 1, ou seja, eu sempre tento transmitir mais do que eu consigo, na verdade, transmitir, é como se eu fosse criasse uma dívida contínua. E essa dívida vai levar a um atraso. Esse atraso, ele vai levar a gente a dropar pacote. Então, essa relação é uma relação muito importante para você entender a qualidade de serviço da tua empresa. Esses atrasos reais, a gente vê com esse comando, traceroute. O traceroute, para você instalar apt-get install traceroute, tá? Ele vai sempre testar com 3 probes, né? O que esses 3 probes querem dizer? São essas 3 tentativas aqui. Para chegar na minha resposta. Então, aqui é uma rota real, né? Isso aqui é o que tem no livro, né? O traceroute do Gaia UMass da Gaia UMass, porque o autor do livro, o Kuroz, ele é da UMass, Universidade de Massachusetts, mandando para o Eurocom.fr. E a França é um dos locais que tem bastante pesquisa na área de redes também. Tá? Então, aqui ele mostra aqui 19 saltos, aqui esses 3 pontinhos sem resposta com pacote perdido ou o roteador não tendo, né, esse respondido até que alguém responda por ele. Tá? Eu posso ter perda de pacote, isso é muito importante, porque o que eu perder, dependendo do tipo de mensagem que eu estou transmitindo, pode fazer com que eu invalide a minha transmissão como um todo. Imagina o seguinte, você está transmitindo, digamos que você baixou um jogo, super gratuito, super tranquilo na tua máquina lá, nada ilegal. E aí você baixou o seu jogo e rodou o SHA. Né? Você foi ver se o que ele baixou corresponde à checagem de integridade. Se esse SHA ele não está íntegro, o que isso quer dizer? Provavelmente seu jogo não vai ser instalado. Por que ele não baixou igual? Porque eu pude ter perda de pacote. Né? Em algum momento da minha transmissão falhou. Isso acontece porque a vazão, e esse slide 92 é caveira também,
ou seja, meus bits por unidade do tempo, né? A minha vazão não é maior, não dá conta de fazer toda a transmissão. Eu entro numa fila e eu dropo pacote. A minha vazão, ela é instantânea, é a vazão num certo instante de tempo, e a minha vazão instantânea, ela é sempre maior do que a minha vazão média, a minha média de transmissão em período de tempo mais longo, tá? Por quê? Porque como, né, os pacotes, eles funcionam, tem donos diferentes, a vazão que eu tenho num ΔT bem curto, quando eu estou transmitindo o meu pacote, eu tenho o canal todo. Então, eu vario entre ter todo o canal e ter zero. Então, essa é uma relação muito interessante de que a minha vazão média, eu não divido esse cano de água com todo mundo. E ele é temporalmente dividido. Se esse enlace aqui tem uma vazão menor do que o enlace de recepção, você está tranquilo. Você vai transmitir sem problemas. Se o seu enlace de transmissão é maior do que o enlace de recepção, você vai ficar limitado pelo teu enlace de recepção. Ou seja, isso é um dos problemas mais sérios da internet e que as pessoas não falam. Às vezes você contratou uma banda de 100 mega, tá? E aí você quer pegar os dados de uma página qualquer, aleatória. Só que essa página está no servidor bunda, lá de longe, lá de, sei lá, Deus dará, que o cara não quis contratar. Então não adianta nada você ter uma infraestrutura boa se a tua infraestrutura de recepção ela é muito ruim. O servidor do Céu Zeca, perfeito. O que é o enlace, propriamente dito? O enlace, né, é a infraestrutura de comunicação que você contrata, né? A gente vai ter um enlace lógico e um enlace físico. O enlace físico é a infraestrutura de comunicação física que você contratou, que vai transmitir os teus bits fim a fim. O enlace lógico é a infraestrutura de comunicação que você contratou. Então, você contratou um enlace de 15 megabits por segundo. Quer dizer que, em média, você quer transmitir a taxa de 15 megas por segundo. Provavelmente, o teu enlace físico que você tá é um enlace que transporta, tipo, um cabo Cat6. Ele é um cabo de 100 megabits por segundo. Quer dizer que, tipo assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está usando um switch de 100 megabits, que quando você for transmitir de um ponto para o outro, você está transmitindo a 100 megabits. Ah, mas eu contratei 15 mega. É 15 mega na média. Entendeu? Entendi. Obrigado. Gente, se vocês não entenderem, parem e podem me perguntar. Ou pergunta pelo chat ou pode falar mesmo, não tem problema não. Então, esse cenário aqui é um cenário muito crítico, porque às vezes você tem uma rede ótima, você está querendo transmitir para um determinado servidor, a tua experiência é horrível, e você começa a dizer, maldita Claro, maldita Vivo, maldita... Para quem foi meu aluno num dos períodos passados, no começo do ano passado, sabe que uma das coisas que mais me estressou no começo do ano passado é que a minha conexão com a Claro era ridícula. Estou mentindo? Para quem foi meu aluno nos períodos passados, e eu ficava com muita raiva, e tinha dias que eu quase não queria dar aula de tanta frustração que era, porque eu começava a dar aula, tipo assim, caía a transmissão, e aí eu tinha que voltar, e eu ficava que nem, tipo, Viu, olha só, porque, assim, a instantânea, ela tá sempre usando o máximo do teu enlace. Então, se você tem um enlace físico de 100 mega, na instantânea, eu vou estar usando o teu enlace físico de 100 mega, tá? Como você contratou um enlace de 15 mega, o que quer dizer o seguinte, é que você não vai estar usando isso o tempo todo. Entendeu? E aí, no que você não está usando o tempo todo, a tua média cai. Naturalmente. A não ser que você engargalasse a rede e estivesse usando 100% do tempo, aí você, ok, beleza. Mas dificilmente isso acontece. Tá bom? Resolvido? Dá um follow-up aí, se ficou claro. Então, olha o cenário da internet. Então, a gente tem essa vazão fim a fim aqui, que na prática, né, a gente está compartilhando o meio entre um monte de gente, né? Então, o que a gente quer garantir é que todo mundo fale. Então, o que a gente quer fazer é o cenário justo. E aí, para fazer esse cenário justo, a gente precisa de um conjunto de regras, e o conjunto de regras que a gente tem são os protocolos.
Então, as redes, como a gente falou, elas têm muitas coisas acontecendo. Eu tenho hosts, eu tenho roteadores, eu tenho laços que são físicos por meios diferentes, cabo sem fio, elétrico, óptico, radiofrequência, com diversas aplicações, com regras diferentes, com hardware e software diferentes. O fato de que a internet funciona, gente, é uma coisa mágica. Mac, o que é Mac? Mais ou menos, isso é bom, isso é ruim. Tá safe? Ah, tá, beleza. Gente, vocês têm que entender, né, que a idade pegou já, galera. Então, assim, tem umas paradas que não... Vocês vão ter que traduzir. Então, assim, pergunta, como é que a gente vai organizar isso? A gente precisa de regras. Então, essa discussão foram os protocolos. E no que a gente se baseou? Aqui, a companhia, a gente vai ver a organização de uma companhia aérea, mas pensa no correio, tá? Pensa no caso do correio. Vocês já mandaram uma carta, não mandaram? Com selo e os caramba, 4? Foram no correio e já mandaram uma carta, não foram? Pelo amor de Deus. Diz que sim, para não me sentir mal. Obrigado, Leonardo. Muito gentil da sua parte. Então, vamos pensar assim, como é que é o processo para você mandar uma carta por correio? A primeira coisa que você tem que fazer é escrever uma carta. Você vai pegar teu papel, né, vai digitar no teu computador, vai imprimir ou vai escrever na sua mão e vai escrever uma carta. Aí depois o que você vai fazer? Você vai dobrar a tua carta e vai botar ela num envelope. Esse envelope, né, é um envelope de papel, onde você vai ter que escrever o endereço de origem e destino, né? E vai ter que dizer o quê? O CEP. O CEP é a informação mais importante da capa. Da carta. É a partir desse CEP que as pessoas vão se guiar. Você vai lá, vai colocar um selo, vai carimbar esse selo, vai enviar lá no correio. Perfeito, acho justo. Né? Vai carimbar lá no correio. O correio vai mandar para uma central de distribuição. Essa central de distribuição vai olhar o endereço do teu CEP, vai distribuir para a tua central localizada, o teu carteiro vai levar na porta do teu prédio ou da tua casa, onde vai ser colocado no escaninho, você vai ter acesso à tua carta no teu escaninho, e aí você vai abrir o envelope para você poder trabalhar, tá? Para poder ler. Então, tipo assim, nota que até chegar na tua casa tem um processo, e da tua casa até você ler a mensagem tem outro processo. Tem você pegar no teu escaninho, subir para tua casa, tirar o envelope e ler a mensagem. Então, a única coisa que importa, efetivamente, é a mensagem. A única coisa que efetivamente vai te importar aqui dentro é a mensagem. Então, esses protocolos vão ser... Isso é um protocolo, né? Então, aqui, se eu posso fazer analogia aqui com a carta, onde aqui eu tenho roteamento da aeronave, aqui é o processo de eu botar a carta, escrever a carta, selar a carta, colocar o endereço, ir no correio, o correio vai entregar no meu prédio, o meu prédio, né, vai botar no meu escaninho, eu vou pegar a minha carta, eu vou abrir a embalagem e eu vou ler a mensagem. E essas camadas, cada camada desse processo implementa uma função completamente diferente. Entenda o seguinte, o carteiro não precisa saber escrever carta. Ele não precisa colocar selo. Tudo que o carteiro precisa saber é como entregar a carta para você. Se o selo ele é um selo de papel holográfico, é feito com uma marca do seu próprio sangue, ninguém se importa. Ninguém se importa. Com certeza, é muito maneiro ver isso no Packet Tracer. Ninguém vai se importar. Isso é feito única e exclusivamente através, né, de um elemento qualquer, tá? Isso é feito através de um elemento decidido. Então, essas decisões, esses processos que eu faço, esses que vão ter um significado, eu vou chamar de protocolos. A cada camada de processo, eu vou chamar de camadas de protocolos. Então, por que a gente divide em camadas? É para lidar com um sistema muito complexo, eu vou quebrar isso em módulos muito simples. E 2, se eu tenho camadas separadas, eu consigo tirar uma camada e colocar essa camada, né, dentro
trocar essa camada por uma outra camada que é interessante. Para vocês terem uma noção, é por causa desse modelo em camadas que hoje eu estou falando com vocês via Wi-Fi do meu computador de casa, alguns de vocês estão me assistindo via o 4G do celular de vocês e alguns outros de vocês estão me assistindo através de uma rede cabeada. Se tiver alguém me assistindo através da TV, também é possível, né? Então, com vários modelos de comunicação diferentes, justamente porque as regras de comunicação nesses meios são diferentes, mas como a gente tem certas camadas que são comuns, a gente consegue se comunicar. Então, isso, né, é importante. Ao nome dessas camadas, a gente chamou camadas da pilha de protocolos ou camadas dessa pilha de regras de execução. Ao conjunto de camadas de pilha de protocolo que a gente usa hoje dentro dos computadores, a gente tem a pilha TCP/IP, tá? Então, né, a pilha TCP/IP é um pouco diferente da pilha que a gente usa aqui, essa é a pilha do livro, o slide 100 é caveira, tá, galera? E essas são as 5 camadas que a gente vai ver no livro, que é aplicação, transporte, rede, enlace e a física. Então, a física vai ser a camada responsável por fazer a transmissão dos bits no fio. A camada de enlace, a transferência de dados entre redes distintas. Isso aqui é o papel do teu switch. A camada de rede é o repasse de datagramas, ou seja, o repasse de pacote entre redes. Então, a camada de rede, ela não encontra uma máquina específica. A camada de rede, ela encontra redes específicas. A responsabilidade de encontrar uma máquina aqui da camada de enlace. Então, da forma análoga que a gente tem no nosso correio, o CEP, aqui a gente vai ter o IP, que é o endereço, né? A camada de transporte é que vai dar confiabilidade ao processo, sendo que o protocolo principal é o TCP, e a camada de aplicação é onde vão estar as aplicações que você quer usar, correio, troca de arquivos, né? A pilha que a gente usa é TCP/IP por causa dos protocolos dessas 2 camadas daqui, que são o centro comum da internet. Nada é mais homogêneo do que isso aqui. Essas 2 camadas, elas dependem do meio físico que você está usando. Essas 2 aqui não dependem. Nada. Elas são independentes. E é isso que garante que a gente tem dispositivos diferentes, de naturezas diferentes, trocando dados na internet. Então, a internet é o maior projeto comercial de larga escala da história da humanidade. É um dos poucos projetos onde a humanidade, como um todo, chegou num consenso de troca de mensagens e que todo mundo está utilizando. Nunca antes, na história da humanidade, e nota que coisa poderosa eu estou dizendo, nunca antes na história da humanidade um projeto único, distribuído, sem um órgão centralizador, atingiu tanta gente sem claro que tem influência governamental de certa forma, mas sem uma influência direta do governo. É só uma galera que se reuniu e queria trocar informação e chegou a um acordo de cavalheiros sobre como seria essa troca de mensagens. Não foi um processo fácil, não foi um processo onde a galera sentou numa mesa e deu tudo certo, foi uma escolha que a galera foi fazendo aos poucos, e essas escolhas foram convergindo por uma série de questões, que a gente pode até tratar, não sei se vale a pena tratar hoje, porque vocês têm que pensar essa pilha, né, entronizar isso dentro de vocês, mas é o maior acordo de cavalheiros, é o maior projeto distribuído da história da humanidade. A internet muda como a gente entende o mundo. A internet, as redes, e tudo que vai vir, inteligência artificial, indústria 4.0, todas essas coisas somadas são o maior processo revolucionário de tecnológica que a gente tem desde a Revolução Industrial. Vocês estão vivendo um período único da história da humanidade. Os filhos de vocês jamais vão entender o que aconteceu aqui hoje e não vai ter livro que explique a eles o que aconteceu. O que essa disciplina vai dar para vocês é a visão, e é claro que se vocês quiserem entrar nessas minhas lorotas, esses meus contos do vigário aqui, o que a minha disciplina vai dar para vocês é a visão do momento único da história da humanidade que vocês estão vivendo. Que é diferente de tudo que qualquer outra década passou. É claro que as décadas são diferentes entre si, existem avanços tecnológicos, a penicilina mudou o mundo, mas nada está mudando o mundo da mesma forma que a internet. Nada beneficiou tanto a produção de vacinas quanto essa troca de
de conhecimento distribuído. Durante a gripe espanhola, morreram 50 milhões de pessoas. E por que morreram 50 milhões de pessoas? Porque não tinha forma de fazer isolamento social. Não existia uma forma. E 50 milhões de pessoas, no começo do século passado, pode botar uns 200 milhões de pessoas aqui. Para vocês terem noção, a Segunda Guerra matou 5 milhões de pessoas. A Segunda Guerra. Então, assim, a gripe espanhola, a gente quase não fala dela, mas foi... E hoje a gente está combatendo a Covid muito por causa que a gente consegue trocar, o mundo todo consegue trocar informações via internet. Ah, mas tem uma série de problemas, 1984, o senhor mesmo falou, tem. Mas só o esforço que um determinado conjunto de homens conseguiu ter para criar uma infraestrutura que hoje permite com que a gente esteja aqui, a gente a quilômetros de distância uns dos outros, trocando uma ideia através da internet, só com um único software que surgiu para compartilhar foto de gatinho, isso é muito louco. Se vocês não acham isso muito louco, gente, eu sou muito burro, mas as duas coisas são possíveis porque continua sendo. O modelo de referência que a gente usa é chamado modelo ISO-OSI, que divide a camada de aplicação em 3 camadas, seção, apresentação e aplicação, e, na verdade, ele existiam protocolos para isso aqui, só que os protocolos dessa pilha, eles eram muito, muito, muito ruins. Esse aqui é um guia dos protocolos principais que existem hoje, é só para vocês terem, né? Não tem nada demais aqui, né? E aí eu vou falar para vocês do encapsulamento, mas tinha alguém que queria perguntar. Era eu, professor. Eu até mandei no chat aí. Se só existe IP, existiram diversos protocolos da camada de rede. O IP venceu e a gente resolveu deixar o IP. Então, inclusive, tinha uma proposta que dizia que a gente não devia usar o IP, que cada placa de rede do planeta tem um endereço MAC único, então a gente deveria fazer o roteamento universal através do endereço MAC. E isso não foi para frente pela mesma questão dos ISPs, a complexidade de lidar com com o roteamento. O IP tornou tudo muito mais simples. E vocês vão ver por quê, no capítulo 3. É isso que eu ia perguntar, tipo, antigamente podia haver outros protocolos, mas hoje em dia só tem o IP. Houveram 200 milhões de protocolos diferentes e o IP venceu. O que vocês não conhecem muito como IP é o IP versão 4. Hoje, e eu vou falar muito do curso, é sobre o IP versão 6, né? Que é a nova versão do IP, né? E existem outros modelos que dizem que a internet não deveria ser acessada pelo endereço físico ou pelo endereço de um servidor, mas pelo conteúdo dele, que é Content Driven Network, são redes orientadas a conteúdo, que a gente ainda não conseguiu implementar isso na prática devido a questões de segurança. Mas o IP hoje ele é uma realidade, ele é uma das poucas coisas que todo mundo concorda como uma tecnologia, né, de longo prazo saudável. Tipo, então meio que você só consegue desenvolver... hoje em dia, se você quiser, você vai conseguir desenvolver até a camada de transporte, né? A camada de aplicação e a camada de transporte. Não, você consegue desenvolver um protocolo IP, você só não fala com mais ninguém. Tá, entendi. A questão é a seguinte, todas as camadas da pilha você pode tirar e trocar. Por exemplo, digamos assim, a internet orientada a pombos, ela mantinha todas essas camadas aqui, rede, transporte e aplicação fixas, só trocava um enlace. O enlace saía o cabo elétrico e botava um pombo com um pendrive nas costas. Entendi. Então, assim, só que se você trocar a rede, você perde a capacidade. É como se eu do nada começasse aqui a falar em russo, né? Pode ser que um ou outro aluno entendesse, mas o grande e grosso dos alunos não entenderia. Então, assim. E aí, lembra que eu falei para vocês do princípio das cartas? Que a carta, você escrevia mensagem, botava dentro do envelope, no envelope colocava o selo, depois colocava o endereço. A mesma coisa acontece nas redes de computadores. A aplicação, ela forma uma mensagem, e o pacote da camada de aplicação é chamado de mensagem. Esse pacote, essa mensagem, ela vai virar o corpo de um outro pacote da camada de transporte que vai ser chamado de segmento. O segmento vai ser a mensagem da camada de aplicação com um cabeçalho de controle da camada de transporte. Eu vou pegar esse protocolo aqui, esse segmento, e vou encapsular com o protocolo da camada de rede,
E o pacote da camada de rede é chamado de datagrama, por isso que o modelo de rede que a gente trabalha é chamado de rede de datagrama. Esse datagrama vai ser encapsulado com o cabeçalho da camada de enlace e vai ser chamado de quadro ou frame. Então, o pacote da camada de enlace é o quadro. Ele é transmitido pelo meio físico, pelo switch. O switch só analisa o cabeçalho da camada de enlace, manda para outro switch ou para o roteador só analisa até a camada de rede e o destino desencapsula, ou seja, vê todas as mensagens. Por que a gente encapsula? Porque ao invés de eu ter de analisar a mensagem como um todo, quando eu encapsulo, eu só preciso analisar um pequeno trecho de interesse. E isso faz com que as camadas também elas sejam independentes umas das outras. Então, esse é um princípio muito interessante. E o slide 103 é caveira com twist carpado. Caveira não, caveira. É uma caveira espanhola. Mas... E esse princípio do encapsulamento e o princípio das pilhas de protocolos, eles são centrais para o entendimento das redes de computadores. As redes estão sob ameaça, né? Hoje, segurança de redes, né? É um dos temas mais importantes. Eu vou pular um pouquinho sobre isso, porque tem um curso de segurança muito bom, né? Tem um professor muito legal chamado Cláudio Miceli, que também ministra esse curso. Gosto muito desse rapaz. E o curso, na verdade, eu nem gosto tanto, né? Ainda não. Mas estou começando a gostar cada vez mais, né? Então, estou com umas ideias novas para o curso. Acho que vamos melhorar, né? Então, o campo de segurança, né? Ele é original. Tipo assim, a visão original das redes ela era muito inocente. Era um grupo de usuários mutuamente confiáveis conectados em uma rede transparente, né? Então, a galera viu que não era bem assim que a banda tocava e a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Então... os vilões, né? Eu não gosto muito de chamar o termo hacker, porque hacker é uma mentira, né? Eles vão tentar sempre infectar a tua máquina com um malware, né? Ou seja, um vírus, um spyware, né? Para capturar, de forma a tentar transformar a tua máquina num hospedeiro, uma máquina infectada, para ser usado numa botnet, ou seja, numa rede de máquinas infectadas, né? Tem vários ataques à infraestrutura. Um ataque mais comum é o ataque de negação de serviço. E por mais interessante que pareça, seja o ataque mais comum, mais simples, é um ataque que não tem solução, você não consegue resolver. É um ataque que até hoje não tem uma solução boa. O que acontece? Eu vou selecionar um alvo, as máquinas que estão infectadas vão começar a enviar pacotes para o alvo de forma a bloquear a comunicação dele. Isso é usado para sequestro de servidores. Você coloca um determinado servidor recebendo o tráfego sem poder realizar a operação dele e você cobra o resgate da infraestrutura. Os vilões vão poder analisar pacotes, então eu tenho analisadores de tráfego, né? Um dos analisadores de tráfego que a gente vai usar no curso é o Wireshark, então quero mostrar para vocês o uso do Wireshark. Eu posso imitar pacotes, eu vou chamar de ataque de spoofing, a gente vai ver mais sobre isso no curso de segurança. O CERT-BR, né, tem a cartilha de segurança para a internet, né, que é bem legal, vale a pena vocês darem uma olhada. Né? E, para fechar, né, a história das redes começa nos anos 60, ou seja, como eu falei, ele é algo que nasce junto com a Guerra Fria, né? E você tem a teoria de filas demonstrando a eficiência da computação de pacotes, um dos resultados teóricos daquelas binomiais que eu falei para vocês. Em 64, a gente começa a trabalhar com a computação em redes militares, em 67 nasce a ARPANET, né? A rede do exército americano. Ou seja, todo esse processo de internet nasce com o medo que tinha o exército americano de, numa eventual guerra nuclear com a Rússia, ficar sem conseguir se comunicar. Esse é um medo real do exército americano. Tá? Esse é um medo realmente gigante que a gente tem e que não tem muito como resolver, né, no médio e curto prazo. Né? Era um medo que a gente continua tendo de guerra e eles nunca conseguiram resolver verdadeiramente, porque, na verdade, eles nunca surgiram a ter uma rede deles, né,
da forma que eles imaginavam. Hoje, a gente tem essa rede e a gente é muito mais suscetível a outros tipos de ataque. Vídeo que aconteceu nas eleições americanas, vídeo que aconteceu na nossa eleição, vídeo que aconteceu. Hoje a gente é mais suscetível pelas redes do que a gente era antigamente. Então isso é uma coisa muito bizarra de pensar que a internet nasceu dessa forma. Em 72, estreia essa computação numa primeira rede. Olha como era gigante a rede da ARPANET. Ela nasce com 4 nós e depois ela vai para incríveis 15 nós, né? O primeiro protocolo de troca host a host é o NCP, que nasce em 72, e em 72, 80, surge a questão da interconexão de redes, eu errei o ano, o trabalho do CERF e do CAN sobre a arquitetura de interconexão de redes, né, é bolado. Então, assim, nota o seguinte, os professores da FRJ, em 74, o CERF e o CAN bolam esse trabalho, e a galera está indo lá para os Estados Unidos, para as faculdades da costa oeste americana, trabalhar com redes no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, eles estavam na beirola desse negócio. E aí, para responder a pergunta do Lucas, olha a quantidade de arquiteturas proprietárias que surgiram no fim dos anos 70 para dar resposta a esse tipo de problema. Tá? E aí, e olha só, em 10 anos, a ARPANET saiu de 15 para 200 nós. E o que o CERF e o CAN eles priorizavam era o seguinte, que a rede fosse minimalista e a autonomia, não sendo necessária nenhuma mudança caso uma rede caísse. Era um modelo de best effort, onde eu tentava fazer o melhor possível, né? Mas não tinha nenhuma garantia de nada. Os roteadores não guardavam estados da informação, isso mudou um pouquinho, né? E o controle seria totalmente descentralizado. E isso define como a internet é hoje, mais ou menos. Entre os anos 80 e 90 é que começam a surgir os protocolos como a gente conhece, ou seja, o TCP/IP das redes, né? Eles vão surgir aqui nos anos 80 e vão se manter até hoje, né? Não eram uma unanimidade, ainda não são. Em 82 surge o SMTP, DNS 83, e até aqui, até o final de 88, eu tenho aqui 100 mil hosts conectados numa confederação de rede, mas eu não tenho a internet como a gente conhece. Isso aqui, a internet, a rede nesse momento, essa internet nesse momento, ela é muito mais uma infraestrutura de comunicação que uma série de aplicações separadas utilizasse. Imagina como se você chegasse com o seu computador e não tivesse browser. Tudo chegasse para você pelo seu e-mail, né? Se você quer trocar arquivo com alguém, você abre um cliente FTP. Se você quer trocar mensagem com alguém, você abre o seu cliente de e-mail e troca e-mail, né? E eu tinha 100 mil, várias redes nacionais surgem, né, ao longo desse tempo, e eu tenho 100 mil hosts nessa minha rede. E aí, nos anos 90, é que surge, né, a web. A web surge aqui com o Tim Berners-Lee, né, que é o ganhador do Prêmio Turing de 2018. Inclusive, o Arro e o Ullman são pesquisadores, foram indicados ao Prêmio Turing desse ano. O Prêmio Turing é o equivalente ao Nobel para a computação, né? E o Arro e o Ullman são dois caras que foram indicados esse ano e eles são pioneiros em linguagem de programação e computadores. No início dos anos 90, a ARPANET é desativada, a NSF remove restrição ao uso comercial, ou seja, né, da NSF, e essa restrição ao uso comercial que vai dar origem à internet comercial que a gente conhece como hoje, né? E tudo saindo aqui, e olha aqui, no AC94 Mosaic, o primeiro browser de larga escala. O Mosaic vai dar origem ao Netscape, o Netscape vai dar origem ao Firefox. Tá? Final dos anos 90 surgem milhares de novas aplicações. Então, assim, até aqui, crescimento muito devagar. Com o surgimento da internet comercial, bomba. Então, de 90 e poucos ao final dos anos 2000, surge o peer-to-peer, começa por questão de segurança das redes, 50 milhões de computadores, ou seja, eu saio aqui de 100 mil para 50 milhões. Crescimento de 5.000%. E a partir de 2005 o mundo muda. Aí, a partir de 2005, a gente tem o surgimento dos tablets e smartphones. O iPhone, por mais que eu odeie a Apple com todas as forças do meu coração, é completamente revolucionário, muda como a gente entende computação, implementação agressiva de banda larga. A ideia é que todo ser humano na face do planeta Terra tivesse acesso. Facebook já tem quase 3 bilhões de usuários do Facebook. Google, Microsoft são as empresas bilionárias. A gente sai do início dos anos 2000, onde entre as 10 maiores empresas, 5 eram de petróleo, para hoje, em 2020, das 10 maiores empresas, se eu não me engano, 7 são de TI.
maior valor de mercado está a computação, então justifica que data is the new oil. Os dados são os novos é o novo petróleo, né? E os provedores criando suas próprias redes, evitando a internet, tentando fornecer acesso instantâneo a buscas e e-mails, ou seja, isso que são as redes dos provedores de conteúdo, e a tendência é que elas cresçam cada vez mais. Comércio eletrônico, universidades, empresas, todos rodando na nuvem, então a gente saindo da infraestrutura física, né? A evolução do número de hosts, então aqui 1 bilhão de máquinas até 2018, 1 bilhão e 200 milhões de hosts até 2018, né? E o número de celulares é muito maior. Isso foi descontinuado justamente porque eu não tenho mais endereços IPv4. Então, na verdade, eu não sei nem mais contar. A gente provavelmente já está na faixa de 1,5 dispositivos por pessoa. Só eu aqui na minha casa tenho 1 milhão de dispositivos aqui que tem acesso ao IP. Aqui no Brasil, a Rede Nacional de Pesquisa NORCE em 89, aberto para uso comercial em 94, né? É a quarta maior rede do mundo em número de usuários, né? E uma das maiores redes em tempo médio de uso, tá? Então, a internet aqui no Brasil surge com meia dúzia aqui de pessoas, olha que velocidade incrível, 64 kbps entre Rio, São Paulo e Brasília, né? E Porto Alegre, onde estão as principais universidades. Ela vai crescendo para as outras demais regiões, cada vez maior, né? Cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e aqui eu estava aqui em 2005, eu já estava na UFRJ, né? E esse enlace entre São Paulo e Rio e Brasília é um enlace super competitivo, porque a gente estava competindo com as universidades americanas de quem tinha a rede mais rápida. Então as universidades americanas botaram 10 GB, a gente foi e botou 10 GB, eles foram nessa época e botaram rede de 100 GB entre elas, e a gente ficou expondo o dedo, né? Mas olha que interessante, até 2005, Manaus recebia um enlace para a cidade de Manaus de 8 MB da rede da RNP. 8 MB é metade do que eu tenho hoje na minha casa. E aqui a gente já está trabalhando com enlaces de 20 GB entre Rio, São Paulo, Brasília e Goiânia, né? E Rio, né? Mas entre Rio e Brasília ainda 10 GB. Mas esses enlaces aqui, enlaces de 20 GB, a gente não chegou ainda nos 100 GB que a gente gostaria, né? Mas o enlace para Manaus já está em enlaces de 1 GB. Então a gente já está chegando no Brasil como um todo, né? E aí, enlaces de 100 GB, fazendo a trilha Natal, Campina Grande e Recife. E o enlace entre São Paulo e Fortaleza e Rio, né? É um enlace que é por um cabo submarino, um enlace de 40 GB. Esse aqui experimental, no resto mantendo os 20 GB, né? E o nosso destino, a nossa vontade é chegar, cruzar toda a costa do Brasil com enlace de 100 GB, já estamos chegando nisso. Aí vai ter um enlace de 1 TB lá nos Estados Unidos. Redes que cooperam com os Estados Unidos, como a Light, a Rede Bela com a galera da Rede Clara, que é a rede latino-americana, mais o pessoal ibero-americano, né? E é muito conteúdo, a gente está acabando hoje esse capítulo. A aula que vem eu vou dar para vocês algumas coisas práticas para a gente brincar. Eu vou tentar mexer um pouquinho com o Packet Tracer com vocês, mostrar o Wireshark e mostrar algumas ferramentas de rede que a gente tem para analisar a nossa própria rede e fazer alguns diagnósticos. Leiam o capítulo, se vocês não leram, leiam esse capítulo, ele é muito importante. Se você odiou redes na sua vida, se você não quer saber nunca mais de redes, se a minha aula foi um cocô e você não quer entender, mas esse capítulo 1 é muito bom para você ter conversa de boteco, para mostrar para as pessoas que certas coisas são idiotas e que elas não deveriam falar sobre isso, mas é importante que você leia. Então, leia, estude, mantenha-se informado, discorde de mim, procure opiniões contrárias, me questione, que é isso que eu espero de vocês, porque vocês são alunos do UFRJ. Eu espero de vocês sempre um ótimo critério, tá bom? Acho que vocês têm muito a contribuir. E a internet do futuro, ela depende do que vocês vão fazer hoje, do que vocês vão estudar, então, das inconsistências de vocês. Então, o mundo que eu comecei é muito diferente do mundo que ele é hoje, e o mundo que vocês vão trabalhar vai ser muito diferente do que está hoje. Então, né, sejam protagonistas dessa mudança, tá bom? Gente, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Acredito que não. Eu acho que não, né? Então, senhores, eu desejo a vocês, damas e cavalheiros, eu desejo a vocês um excelente final de semana, né? Eu vou botar o vídeo
lá do TED para vocês assistirem. Já vou parar aqui com a gravação e torcer para